Então vamos começar a falar sobre guerra, porque os ataques atribuídos a Israel e aos Estados Unidos atingiram então um prédio, o prédio da Assembleia dos Peritos. Esse é um órgão responsável por eleger o novo líder supremo do Irã e, segundo os relatos da imprensa local, esse bombardeio aconteceu. Imagens divulgadas pela mídia iraniana estão mostrando o prédio aí com muitos danos depois desses bombardeios e a gente lembra, claro, que no último sábado o Ayatollah Ali Khamenei, que era o líder supremo do Irã, foi morto nesses ataques realizados por forças americanas israelenses. Reinaldo, a gente sabe que o Irã é um país teocrático e a gente tem essa notícia agora de que o local onde seria eleito o novo líder supremo é atacado. O quão isso representa de trazer pioras para essa guerra que começou no último sábado? Olha, nós estamos diante de um cenário em que a ordem instituída após Segunda Guerra, e a ONU é parte desse concerto, está em desalinho, na verdade, desmoronou, não é? Por iniciativa do Donald Trump. Veja só, os Estados Unidos e Israel decidiram matar o líder de um país soberano, sem declaração formal de guerra, porque não há declaração formal de guerra dos Estados Unidos ao Irã, né? O Marco Rubio ontem disse, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse uma coisa de algum modo assombrosa, né? Porque, vamos lá, as razões da guerra, o Irã está prestes a fazer uma bomba. A inteligência dos Estados Unidos diz, não, isso é mentira. O Irã está prestes a concluir a fase dos mísseis intercontinentais que poderiam chegar aos Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos diz, não, isso é mentira. O Irã talvez pudesse chegar a isso tudo mais constante em 2035. Está um pouquinho longe. Então, isso também é mentira. O Irã representa uma ameaça existencial aos Estados Unidos e Israel. Não, isso também é mentira. Aliás, é uma mentira comprovada pelos fatos, né? Veja a facilidade com que Israel, Estados Unidos fazem incursões no Irã, matam a cúpula do governo do Irã, a cúpula do poder religioso do Irã, não é? Em questão de horas, agora atinge a Assembleia dos religiosos ali que escolheria o novo Ayatollah, o novo líder religioso do país. Então, tudo isso é mentira. O Marco Rubio diz ontem, não, é que os Estados Unidos fizeram esse ataque porque senão Israel faria. Como é que é? Os Estados Unidos agora são caudatários de um extremista de direita insano que governa Israel. É isso? Bom, não há razão, finalmente, então chegamos a essa conclusão, não há razão plausível, aceitável sob qualquer ponto de vista, que justifique os ataques. Não é? O que até a opinião pública americana, especialmente aquela de raiz republicana, os democratas desde sempre, mas também uma parcela dos republicanos, bom, não é isso que esse cara prometeu para nós. Né? Ele seria aquele que terminaria as guerras. Né? Bom, esse mundo desmoronou, é um mundo sem ordem, não é? Veja só, Rafael, quem a essa altura não tem nenhuma razão para reclamar das ações do Trump é o Vladimir Putin. Vladimir Putin diz, poxa vida, vocês, né, no caso dos Estados Unidos, saem de lá, atacam o Irã, né? Israel faz a mesma coisa e eu não posso ocupar a Ucrânia, que, segundo a história que se conta na Rússia, era nossa, e eles estão aqui, são meus vizinhos, querendo entrar na OTAN. Então, por que eu não posso atacar? Por que eu não posso ocupar? Não é? Então, ainda hoje eu vi o chefe da OTAN dizendo, não, os países europeus estão apoiando coisa nenhuma, não estão entrando na oposição firme, porque não querem esse tipo de confronto, mas claro que não estão apoiando, porque isso, para o Putin, é música. Para o Putin é música. Bom, ele tem uma visão expansionista da mãe Rússia, da grande Rússia,
E o que o Donald Trump está fazendo é justificar esse ponto de vista, por exemplo. Né? Então agora a gente está diante de mais um ataque, as ilegalidades continuam, insisto, ilegalidades segundo a Carta da ONU, ilegalidades segundo as leis americanas, é preciso que isso fique claro. Né? Isso que o Trump está fazendo viola a Constituição dos Estados Unidos, e aí nós estamos diante de um mundo sem regras e, de certo modo, da falência do modo como os Estados Unidos, da falência, eu digo, institucional, não estou dizendo que os Estados Unidos estão indo para a beira do abismo econômico, ou não já, pelo menos, mas diante da falência institucional do que se entendia ser o sistema americano. A literatura política é vastíssima, Rafael, no sentido de que, bom, o regime americano ele é muito baseado na chamada confiança. Você não precisa ter necessariamente regras muito estabelecidas do que se deve fazer, porque o governante sabe o que fazer e ele vai respeitar as regras do jogo. Quando a gente coloca, e vou fazer isso mais uma vez, já fiz e faço aqui de novo, nós vivemos um momento muito especial em que o Supremo Tribunal Federal está sendo muito questionado. A ação desse ou daquele ministro questionado, mas também o tribunal é questionado como instituição. Veja, o Brasil tem regras muito sólidas sobre a separação dos poderes e sobre o controle de constitucionalidade. Aliás, só por isso a gente conseguiu enfrentar 2 impeachments, enfrentamos uma intentona golpista e a democracia sobreviveu. Porque nós temos um sistema de controle concentrado de constitucionalidade aqui, que nos Estados Unidos não existem. Trump está violando a Constituição de maneira explícita e não há quem possa pará-lo. Assim como ele violou a Constituição de maneira explícita no caso das tarifas, e só 10 meses depois é que se teve a Suprema Corte dizendo, não, isso você não poderia fazer. Né? Daí que aproveito para recomendar para quem ainda não fez, mais uma vez, o livro Como as Democracias Morrem, do Steve Levitsky e do Daniel Ziblatt, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, está aqui. Né? Justamente morrem em razão dos governantes que abusam desse sistema de confiança. E depois tem um especialmente escrito por ambos sobre a democracia americana, como salvar a democracia. E nesse aqui é muito interessante, porque tem um prefácio que fala justamente do Brasil e de como o Brasil deu essa resposta que os Estados Unidos não conseguiram dar. Aqui o golpista não só está inelegível, como está na cadeia. Então nós temos um sistema que está sendo, infelizmente, contestado, eu acho. Há alguns motivos justificáveis, mas boa parte deles são maus motivos. Boa parte desses motivos, na verdade, não é boa. Nós temos um sistema de constitucionalidade que está sendo hoje contestado, de controle de constitucionalidade, de maneira, a meu ver, temerária. É o sentido do meu texto, do primeiro texto que eu escrevi no Metrópolis. Ouso recomendar para quem quiser ler. Né? Então está lá. Agora faz esse ataque ao conselho religioso, porque Israel e os Estados Unidos decidiram que o regime tem de mudar. O regime tem de mudar. Nós decidimos que o regime do Irã não deve ser esse. Mas que regime será o regime do Irã? Será que há alguma possibilidade de o regime do Irã se transformar num regime laico, como, que bom seria se o Irã tivesse uma democracia à moda americana. Não, primeiro que a democracia à moda americana hoje não é modelo para ninguém. E segundo, que não vai ter, porque aquela sociedade é outra. Né? Lembro um país bastante ocidentalizado, de maioria muçulmana,
que tem um regime que está longe de ser uma democracia, a Turquia. Porque existe todo um sistema da própria cultura religiosa que se entranha no sistema político, e não adianta você tentar impor mano militar, por intermédio da força, um determinado tipo de regime. Não é? Então, amplia-se a esfera da ilegalidade, e aí diz Trump, nós podemos manter indefinidamente a guerra com o Irã. Mas escuta, a maior máquina militar da história da humanidade se jacta de poder manter indefinidamente uma guerra com o Irã, e eu não tenho nada de bom a dizer sobre o Irã, sobre o sistema iraniano, né? Não sobre os iranianos, obviamente. Sobre o sistema iraniano, nada de bom. Eu não tenho obviamente, nenhuma simpatia pela teocracia. Eu sou cristão de verdade, católico, e acho que a separação entre igreja e Estado é uma conquista do mundo moderno. Eu não quero impor a minha religião, os meus valores a ninguém, né? E, portanto, não tenho nenhuma simpatia pela teocracia. Sim, o Irã, ao longo da história, houve muitos erros, viu, Rafael? Sobre o que o Irã significava. O mais notável deles foi cometido pelo Michel Foucault. O Foucault, em 80, 81, escreveu um livro que ele começou a escrever durante a Revolução Islâmica, em 79, em que ele via, de fato, a emergência de uma nova sociedade, de novos valores, etc. E quando a Revolução Iraniana se consolidou, e quando os ayatollahs consolidaram o seu poder 2 anos depois da Revolução, os primeiros que foram pendurados em guindastes foram os comunistas, que apoiaram a Revolução, porque imaginaram uma revolução anti-imperialista, porque o Shah Reza Pahlavi comandava uma ditadura, e os gays, como Foucault. Né? Então, não tem nada de bom, nada de positivo na teocracia iraniana. Agora, muito mais nefasto do que tudo isso é você ter os Estados Unidos, a gente ter os Estados Unidos simplesmente demolindo o sistema de Pax, que sempre foi muito tensa, sobreviveu à Guerra Fria, saída da Segunda Guerra. Agora nós estamos num mundo sem regras. E nesse mundo sem regras, qualquer coisa é possível. A gente viu outros enganos serem cometidos, inclusive por democratas. O Obama apoiou a chamada Primavera Árabe, né? Apoiou a deposição do Muammar Gaddafi na Líbia, e a Líbia se transformou num celeiro de terroristas. Então, vamos lá, democracia. Que democracia líbia? Nós vimos um embaixador ser massacrado ao vivo. E toda a Líbia, aquele centro africano, se transformaram em celeiros de terroristas. Né? O Estado Islâmico é fruto daquilo que se entendia ser a Primavera Árabe. A hora que se demoliu aquele sistema. Então, precisa tomar muito cuidado. Você imagina se o Irã... vamos transformar o Irã num... Você imagina se o Irã se desintegra. Se o Irã se desintegra, você vai ter a emergência de coisa muito parecida com o Estado Islâmico, não estou dizendo da convicção religiosa, porque ali tem xiitas, tem curdos, mas você vai ter a demolição daquele Estado bem ou mal organizado, sim, porém perigoso também. Mas há como manter o Irã sob controle sem fazer isso que agora estão fazendo. Né? É absolutamente inaceitável o que está em curso. E aí a gente vê a extrema-direita brasileira aqui. É isso, olha o Lula apoiando o Irã. Ninguém está apoiando o Irã. Ninguém apoia o Irã. Apenas que isso que está em curso é absolutamente irresponsável. Reinaldo, você citou a fala do Marco Rubio, secretário de Estado, que ele justificou o ataque, dizendo que era um preventivo, já que eles sabiam que Israel ia atacar. E aí me lembrou de um tweet da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, que o Irã ia atacar. E eles justificaram, a embaixada de Jerusalém, dos Estados Unidos em Jerusalém, disse que não está em posição de evacuar ou ajudar diretamente os americanos que estão saindo de Israel.
Ou seja, você vê aí que não há um cuidado nem mesmo com o cidadão americano que está em Israel e ainda há essa justificativa de que foi um ataque preventivo. Enfim, então eu queria fazer esse comentário porque eu achei que, né, Não, claro, parece porque, que está veja, não dentro aí tem. do teu pensamento. E não tem como, né, você ter esse tipo de cuidado, até porque a partir dessas ações, você estimula também os, como diria o poeta, os trossos guerreiros, né? Aqueles que estão descolados até de facções, etc. São aqueles que decidem simplesmente se lançar. Ah, não aceito isso. Mas aí, então, vamos lá, você coloca numa posição, você vulnera a posição de americanos, porque, a rigor, onde quer que haja americanos hoje em países árabes, não é? Lembrando sempre que o Irã é persa, mas nós estamos falando de países muçulmanos, então mais amplamente. Onde quer que haja americanos, é claro que ficam numa posição de risco, mas se for assim também, então aí você ataca o resto do mundo, né? Porque no mundo inteiro houve reação, por exemplo, às tarifas do Trump. Ah, então os americanos agora estão mais vulneráveis, vou atacar. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, faz sentido dentro dessa visão que o Trump tem. Né? Muito se fala do declínio do Império Americano. É claro que o Império Americano não cai amanhã. Né? Aliás, tem 2 filmes bem antigos, Declínio do Império Americano 1 e 2, que vale a pena ver, canadenses. Muito se fala desse declínio. Não, os Estados Unidos não caem amanhã, os Estados Unidos não... Agora, veja, esse é claro que ele se coloca como líder de um país que se vê ameaçado, e ao se ver ameaçado pela emergência da China, ao se ver ameaçado pela emergência de novos mercados, decide falar assim, bom, então eu vou exercer agora as vontades de imperador do mundo. E é assim que ele está se comportando. Né? Dizendo, inclusive, vamos ver agora com quem eu vou governar no Irã, vamos ver com quem... Veja, o Irã não é Venezuela. O Irã não é Venezuela. Uma cleptocracia militar que tinha um fanfarrão civil como fachada, né? Que era o Maduro, antes dele o Chávez, que era militar, mas enfim... que constituiu ali um núcleo de poder em divórcio com a esmagadora maioria a essa altura da sociedade, não é a mesma coisa. O Irã é outra coisa. Né? O Irã é outra coisa. Então, essa ideia de que você chega lá no Irã e impõe um modelo é muito difícil de acontecer. Né? Ou então que você elege um títere. Né? Olha, o meu ayatolá agora vai ser esse. Isso não vai acontecer. Bom, não acontecendo isso, acontece o quê? Resgata a monarquia do Reza Parlev, que era um tarado sanguinário, né? E coloca ali, em nome dos valores laicos, mas para que sociedade os Estados Unidos estão pensando num futuro governo? E veja, e aí não deixa muita alternativa, porque, bom, estamos tentando aqui, digamos que o Irã estivesse falando, vamos, a prudência talvez indique que devemos pegar um ayatolá mais leve, mais moderado do que era o Khamenei. Não, eles não dão tempo nem disso ser debatido. Não é? Ao mesmo tempo que passa um recado para o resto do mundo, aqueles que desafiarem os Estados Unidos, aqueles que desafiarem Israel, nós vamos com força máxima. Bom, tem um monte de gente de olho nisso. Eu fico imaginando assim, se um dia a China falar, quer saber? Eu me lembrei que, segundo a ONU, Taiwan me pertence. Por que eu não posso pegar? Você quer saber? Economicamente não é interessante para a China fazer isso. Mas se decidir fazer, não é? Pode ou não pode? Segundo essas regras, e olha que Taiwan oficialmente é da China. Ela tem um status particular, mas é da China. A ilha é da China. Não é? Então, que mundo é esse que este senhor está anunciando? Essa é a questão.